Oi, gente, hoje eu tô aqui pra gravar uma atualização das minhas metas e projetos de leitura de 2020. Eu vi esse vídeo aqui no canal da Mari, do Sonho Distante. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição. Eu achei muito legal, porque a gente já passou agora da metade do ano. E faz muito tempo que eu não dou um feedback pra vocês de se eu tô cumprindo as minhas metas que eu fiz lá no começo do ano, que eu gravei vários vídeos mostrando pra vocês todas elas. Se eu tô lendo realmente os livros que eu me propus a ler, quantos livros eu li esse ano e etc. Então eu achei muito interessante a ideia de fazer esse vídeo pra dar uma atualização pra vocês e também pra eu me organizar melhor agora pra esses últimos meses do ano e que eu consiga, né, cumprir todas as metas e fazer todas as leituras que ainda estão faltando. Lembrando que tem 3 metas além das que eu vou mencionar aqui pra vocês, que eu também fiz, mas que eu não vou mencionar profundamente em detalhes nesse vídeo. Mas mais pro final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre elas aqui pra vocês também. E vou inclusive falar também sobre alguns projetos de leitura que eu fiz esse ano e que eu não lancei vídeos aqui no canal falando mais sobre eles, mas que eu cheguei a mencionar em outros vídeos que eu já lancei. Então, começando aqui pelo meu caderninho, onde eu me organizo totalmente, eu vou começar falando pra vocês que a meta que eu estipulei pra esse ano de 2020 era de ler 72 livros no mínimo, e eu consegui ler 66 até agora, até o fim do mês de agosto. Então eu acho que eu tô indo bem na minha meta. Faltam aí 6 livros pra eu completar a quantidade que eu tinha estipulado, e eu acho que eu vou conseguir com certeza ler esses 6 livros, até porque 2 desses 6 livros já estão em andamento, então eu vou terminá-los em breve. Também estipulei a meta de ler 48 mangás esse ano. Se eu não me engano, eu já li mais de 30 mangás esse ano. Eu não tenho certeza porque eu não olhei, não conferi antes de gravar esse vídeo, mas eu vou deixar escrito aqui o númerozinho certinho pra vocês. Não coloquei uma meta tão grande de leitura de mangás porque eu realmente queria me focar nos livros esse ano. Então, eu foquei nos livros, coloquei uma boa quantidade de livros pra ler e deixei a meta de mangás mais light, mais assim, livre, pra eu ler só quando eu estivesse com vontade. E é uma meta também que eu espero muito bater e eu acho que vai dar certo. Outra meta que eu tinha esse ano era de ler 12 HQs. Eu tô indo bem nessa meta, até agora eu li 6 e a gente tá em agosto, então eu tô teoricamente com 2 HQs atrasadas, mas eu espero colocar em dia ainda esse mês e ficar com tudo certinho. Mas pro final do ano eu faço um vídeo de feedback novamente, falando pra vocês se eu conseguir cumprir todas as minhas metas, e aí nesse vídeo vocês descobrem se eu conseguir ler as 12 HQs ou não. Outra meta que eu também fiz, mas foi tipo, todas essas metas que eu tô mencionando pra vocês foram meio que por baixo dos panos, eu fiz, mas eu não mencionei em nenhum outro vídeo aqui no canal. Foi a meta de terminar 10 séries de livros, porque eu não gosto de ficar começando um monte de série de livro e não terminar. Então eu sempre tento priorizar terminar séries que eu já comecei pra depois começar outras. Eu já até mencionei isso aqui várias vezes aqui no canal, que eu não gosto, por exemplo, de começar várias séries de um mesmo autor, sabe? Pegar outra série pra ler, sendo que eu já tenho uma em andamento. Eu gosto de terminar que eu tô em andamento e depois eu pego a outra. Mesmo que a que eu tenha em andamento, eu não tenha ainda o próximo livro pra ler aqui em casa e já tenha outro livro do autor. Eu não gosto realmente de fazer isso, então eu sempre priorizo terminar as que eu já comecei. Então eu fiz essa meta de 10 séries, porque eu não sabia quantas, né, eu ia conseguir terminar esse ano. Mas eu acho que eu já tô bem perto de alcançar essa meta. Eu não tenho, assim, números específicos pra dizer pra vocês, mas eu acho que eu já tô bem perto realmente, gente. Se eu não conseguir terminar 10 séries esse ano, eu vou ter fracassado, assim, na minha vida. E outra meta também, que eu coloquei, assim, por baixo dos panos, sem vocês saberem, era de ler 4 livros clássicos. Se eu não me engano, eu li 3 até agora esse ano. Então também tô indo bem nesse sentido. E eu espero ler, na verdade, bem mais do que 4. Eu coloquei 4 porque clássico pra mim é um gênero um pouco mais difícil, então eu não quis, assim, me arriscar tanto e resolvi colocar um número baixo. Agora a gente vai pras metas que eu realmente apresentei pra vocês aqui antes, em vídeos específicos e tal. Eu vou mostrar pra vocês os livros que estão faltando eu ler dessas metas, não vou mostrar os que eu já li, até porque os que eu já li já apareceram aqui em vídeos de TBR, já apareceram em vídeos de favoritos, vlog do mês. Então, assim, só os que eu realmente não li ainda, é que já faz muito tempo que não aparecem aqui no canal, e vocês talvez até tenham esquecido que eu coloquei esses livros em metas pra ler esse ano, então eu vou dar essa refrescada na mente de todo mundo. Inclusive na minha própria, porque eu estou precisando tomar vergonha na cara e terminar logo todas essas metas. Então, primeiro a gente vai pra meta de 12 livros pra ler em 2020. Faltam 4 livros pra essa meta. Teoricamente, como a gente tá no mês de agosto, eu não tô atrasada, eu tô cumprindo certinho um livro a cada mês. Só que eu não tô lendo realmente um livro a cada mês. Teve mês que eu peguei 2, 3 livros pra ler, teve mês que eu não peguei nenhum. Então,
Então tá bem assim variado, eu tô me deixando bem livre pra escolher minha TBR, apesar de ter tantas metas pra cumprir. E esses 4 livros que ficaram faltando, eu confesso que eu tô bem receosa de não conseguir ler eles, porque na minha humilde opinião eram os 4 mais complicados da minha meta. E eu vou mostrar pra vocês quais são agora. O primeiro então é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, do Tolkien. E o problema desse livro aqui não é nem falta de vontade de ler, porque eu tenho muita vontade de ler esse livro, inclusive já tinha começado uma vez, tá até com o marcador aqui. Isso aqui faz muitos anos, tá, que eu comecei a ler só o primeiro capítulo e aí parei porque eu quis ler outra coisa e depois nunca mais voltei. O problema é que eu quero comprar o box de Senhor dos Anéis na nova edição da HarperCollins, porque eu só tenho esse aqui, que é o primeiro nessa edição, e aí eu não quero ler o primeiro numa edição e depois ler o segundo e o terceiro em outra edição de outra editora, com outra tradução e tudo muito diferente. Então eu tô com esse receio, confesso, e eu não sei o que eu faço, porque eu não sei se eu vou conseguir comprar o box do Senhor dos Anéis ainda esse ano pra poder fazer a leitura do primeiro volume naquela edição. E eu também não quero deixar de cumprir essa meta aqui caso eu não consiga comprar o box. Então eu tô bem indecisa se eu vou ler nessa edição mesmo ou se eu vou comprar a outra assim no desespero só pra poder cumprir minha meta de ler aquele livro ainda esse ano. E assim, comentem aqui embaixo o que vocês acham que é melhor fazer, porque eu confesso que eu não sei. Esse aqui com certeza é um dos livros que eu tô enrolando assim de verdade pra ler. Esse aqui eu não tenho desculpinha, tá? Eu realmente tô enrolando, que é Eldest, do Christopher Pauline, segundo livro da saga da Herança. E esse livro aqui, gente, tô enrolando porque ano passado eu li Eragon, que foi o primeiro livro dessa série, e eu passei 3 meses pra ler um livro que é bem menor do que esse daqui. Então, assim, esse daqui eu tô com medo de eu passar 6 meses pra ler ele, começar esse ano e nem conseguir terminar. Na verdade, isso é até um motivo pra eu começar logo essa leitura, né? Pra que caso eu passe vários meses lendo, eu consiga terminar ainda esse ano. Mas, né, a gente tá meio traumatizada depois do primeiro livro. Foi um livro que eu gostei, mas que eu não me senti tão presa na história, que eu achei um pouquinho prolixa, um pouquinho enrolada demais, mas que eu tenho curiosidade de continuar a leitura. Então esse livro aqui tá na meta dos 12 e eu espero cumprir de verdade. Esse livro aqui tava na meta dos 12, como eu falei pra vocês no vídeo, só porque ele já tá há muito tempo aqui na minha estante, desde 2015, e já tá na hora de desencalhar, que é o Demonologista, do Andrew Piper. Esse aqui foi um dos primeiros livros da Dark Side que eu comprei junto com o Tubarão, que foi outro livro que estava na minha meta de 12 pra ler em 2020 e que eu já desencalhei esse ano. Inclusive foi uma leitura que eu, assim, me surpreendi, sabe? Porque eu não tava dando nada pelo livro e acabou sendo uma leitura bem gostosa, bem cativante, envolvente. Eu tenho receio desse livro aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho esperança de que ele vai ser gostosinho como foi Tubarão. Eu acho que entre esses 4 que eu tenho aqui, talvez ele seja a minha próxima leitura. E o último da meta de 12 pra ler em 2020 foi um livro que eu coloquei já em uma TBR, mas eu falhei em fazer a leitura de A Passagem, do Justin Crone. E eu falhei basicamente pelo tamanho desse livro. Olha esse aqui, ele tá até com uns papeizinhos que eu coloco pra marcar as minhas metas. E assim, gente, esse livro é imenso, ele tem mais de 800 páginas, a diagramação dele é bem apertadinha, e aí você pega um negócio pesado desse aqui na mão, você já fica desanimado, assim, pra fazer a leitura. Então foi isso que me impediu de pegar esse livro aqui pra ler, mas eu tenho que fazer essa leitura o mais rápido possível, porque eu não quero deixar um calhamaço desse tamanho aqui lá pro último mês do ano. Então assim, gente, me mandem energias positivas, me mandem força, me mandem vergonha na cara pra eu pegar logo esse livro pra ler. Passando então pra próxima meta, é a de 6 livros que meu namorado escolheu pra eu ler em 2020. Eu coloquei 6 livros porque seria o equivalente a um livro a cada 2 meses, e tem dado super certo. Ainda bem que eu não coloquei 12 livros, porque assim, já tem muitas metas aqui pra eu fazer, e mais 12 livros pra eu ler obrigatoriamente seria demais. Então eu sinto que eu coloquei a quantidade certa em escolher só 6. E eu fui muito bem nessa meta. Até agora eu já li 5 dos 6 livros que meu namorado escolheu pra eu ler em 2020, e o único que ficou faltando então foi esse daqui da Ilana Kazoy, que é Serial Killers, Louco, Cruel e Made in Brasil. É um livro numa edição toda caprichada da Dark Side sobre true crime, né? Nesse selo maravilhoso da Crime Scene. É um livro sobre criminologia, e principalmente criminologia brasileira, né? Porque a Ilana Kazoy é uma escritora brasileira. Eu tenho muita curiosidade pra ler esse livro, mas eu confesso que ele não era o primeiro na minha lista de prioridades nos livros de Crime Scene que eu tenho aqui em casa. Tinha outros que eu queria ler antes de ler esse daqui, mas como meu namorado escolheu esse aqui acabou assumindo o primeiro lugar. E eu tenho que fazer essa leitura ainda esse ano, em nome de Jesus, mas eu confesso que o tamanho desse livro aqui também não me atrai muito, porque ele é bem grande e ele tem uma capa dura, ele tem uma edição bem pesadinha, assim. Então eu tô meio receosa, mas como é um livro de não ficção, eu tenho que começar essa leitura o mais rápido possível, porque eu sinto que eu vou passar 6 meses lendo esse livro. Minha próxima meta é de 8 séries de livros para finalizar em 2020. Inicialmente eu queria
queria escolher 12 séries de livros pra finalizar em 2020, só que eu percebi que talvez eu nem tivesse 12 séries de livros pra finalizar em 2020. Tava com muita poucas séries em andamento, então eu resolvi colocar só 8, e ainda bem, né, porque aí me desafogou um pouco, e essa meta aqui, então, é outra que eu já tô muito perto de completar. Apesar de eu ter escolhido 8 séries pra finalizar em 2020, deu mais livros do que 8, porque tinha algumas séries que eu precisava ler 2 livros pra poder finalizar. Ao todo, 4 séries das que eu tinha aqui nessa lista, estavam faltando 2 livros pra eu finalizar, então ficaram 12 livros pra essa meta aqui também. E desses 12 livros eu já li 10, faltam apenas 2, que são inclusive de uma mesma série que eu comprei recentemente, essas continuações, e que eu pretendo terminar o mais breve possível, porque além de tudo, eu tô muito ansiosa pra fazer a leitura. E eu estou falando de A Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton. Então aqui eu tenho o segundo livro, que é A Traidora do Trono, e o terceiro livro, que é A Heroína da Alvorada. Esses 2 livros aqui eu com certeza pretendo ler ainda esse ano, e o mais rápido possível, porque eu tô muito ansiosa pela leitura, e já que tá em meta, né, um motivo a mais pra eu não deixar pra depois. A última meta oficial que eu tinha comunicado pra vocês que eu tenho pra esse ano é de 8 séries de livros pra começar a ler em 2020. Esse aqui foram apenas 8 livros mesmo, porque afinal, pra começar uma série você não precisa ler 2 livros, você só precisa ler 1. E essa meta aqui eu confesso que eu não tô indo tão bem quanto eu esperava, considerando que são apenas 8 livros. Eu tava realmente bem mais focada esse ano em terminar as séries que eu comecei do que começar séries novas, mas tem algumas séries que eu tenho os primeiros livros há muito tempo aqui em casa e já tava na hora de desencalhar, então eu acabei acrescentando nessa lista. E eu vou falar pra vocês agora quais são os livros que faltam pra eu completar essa meta. Até agora eu li metade dos livros, então eu li 4 e estão faltando 4. Caso eu queira terminar, eu vou ter que pegar ao menos um por mês até o final do ano pra conseguir concluir essa meta. Primeiro, então, eu vou mostrar pra vocês um livro que eu já comecei a leitura, que é Six of Crows, da Leigh Bardugo. Eu tô bem no início da leitura desse livro ainda, eu tô na página 70 dele. Ele tem 375 páginas, então faltam cerca de 300 páginas pra eu concluir essa leitura, mas, em nome de Jesus, eu pretendo fazer isso ainda esse mês. Outro livro que eu também comecei a leitura, mas esse aqui eu li muito pouquinho, foi O Jogo Infinito, do James Dashner, o primeiro livro da trilogia A Doutrina da Morte. Esse livro aqui eu li apenas 15 páginas dele, aí larguei pra pegar outros livros que eram prioridade no momento, e esse aqui ficou no churrasco, mas eu pretendo retomar a leitura em breve. E tem os 2 últimos que eu não peguei ainda pra ler esse ano, mas que eu também pretendo, porque eu tô bem ansiosa pra iniciar essas séries. O primeiro é A Caçadora de Dragões, da Kristen Ciccarelli, e o último é Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir. Eu ouvi dizer que o terceiro livro, acho que dessa trilogia, vai ser lançado em breve, então aí mais um impulso pra eu fazer essa leitura, porque essa trilogia aqui tava sem final aqui no Brasil já há muito tempo, tinha muita gente que já tava sem esperanças, mas agora que foi anunciado, eu tenho mais um motivo pra ler logo esse livro aqui, até porque eu já tenho também o segundo aqui em casa. Pra finalizar, então, eu vou falar sobre 2 projetinhos de leitura que eu fiz pra esse ano, e depois sobre mais 3 metas que eu também fiz pra esse ano, mas que eu não vou me aprofundar muito no assunto com vocês. Primeiro, então, os projetinhos de leitura. O primeiro que eu fiz esse ano foi lendo As Crônicas de Nárnia, então era um projetinho que iria durar até julho, e eu iria ler um livro da série por mês. Eu concluí esse projeto, então eu li todos os 7 livros das Crônicas de Nárnia, e eu tô muito feliz de ter concluído essa meta, porque foi muito importante pra mim. E o outro projeto que eu também já emendei com As Crônicas de Nárnia, ou seja, começou agora esse mês de agosto, foi o projeto Lendo Desventuras em Série. Então, obviamente, como Desventuras em Série é uma série muito grande, tem 13 livros, e mesmo que eu já tenha lido 4 desses 13 livros antes, ainda assim não ia dar pra eu finalizar a série lendo um livro por mês ainda esse ano. Então esse é um projeto de leitura que ele vai se estender até abril de 2021, e eu vou ler do 5º livro até o 13º da série durante esses meses. O de agosto, que foi o desse mês agora, que foi O Inferno no Colégio Interno, eu já concluí a leitura, então tá tudo ok. Por enquanto eu estou seguindo a meta corretamente, o projetinho tá super em dia, só que um problema que talvez me atrapalhe nesse projeto é que eu não tenho todos os livros que eu preciso ler ainda esse ano aqui em casa. Tem alguns que eu ainda preciso comprar, eu só tenho 2 dos próximos que eu tenho que ler, e isso é bem preocupante, mas estou esperando uma promoção e espero que essa aconteça em breve. Os livros que eu tenho aqui então são o 6º, que é o que eu tenho que ler em setembro, que é o Elevador Ersatz, e também tenho o 9º, que é o que eu tenho que ler em dezembro, que é o Espetáculo Carnívoro. Então eu tenho o de setembro e dezembro, mas ainda tá faltando o de outubro e novembro, ou seja, eu tenho que comprar pelo menos mais 2 livros dessa série ainda esse ano pra poder colocar esse projetinho em andamento. Então as 3 metas que eu falei pra vocês, que eu ia falar rapidamente aqui só pra não deixar em branco. A primeira então é a meta de HQs, que eu fiz a meta, né, de ler 12 HQs durante esse ano todo, ou seja, uma HQ por mês. E assim, eu estava indo muito bem com essa meta até junho, que foi o último mês que eu li realmente a HQ certinho.
certinho, na data correta. Então eu li uma HQ em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Em julho eu comecei a leitura de uma HQ, mas eu não consegui finalizar e ela acumulou pra agosto, e eu também não li ainda a de agosto. Então a de julho e agosto estão acumuladas e eu quero ler ainda esse mês as duas pra poder ficar em dia com esse projeto também e concluir ele com sucesso em dezembro. Outro projeto que eu também fiz e que eu lancei aqui no canal um vídeo sobre ele é o dos 6 mangás que meu namorado escolheu pra eu ler em 2020. Só que esse projeto, por enquanto, assim, foi totalmente um fracasso. Eu não li nenhum dos mangás que ele escolheu pra eu ler em 2020 ainda. E nos mangás eu tô, assim, me sentindo muito livre realmente pra ler o que eu tô com vontade. Não tô tanto me obrigando a ler alguma coisa. Por isso que eu não peguei esses volumes ainda. Mas quem sabe até o final do ano eu não consiga cumprir, né? A esperança é a última que morre. Como mangazinhos são mais rápidos de ler, 6 volumes eu creio que eu conseguiria ler até mesmo em uma semana. Então, assim, até o último dia do ano eu não vou desistir dessa meta. Mas também, se eu não tiver com vontade de ler, eu não vou me obrigar, assim, muito fortemente. No máximo eu posso me dar um empurrãozinho assim, vai, Mariana, lê. Mas, assim, também não vou exagerar. Então, a última meta que eu falei pra vocês que eu ia mencionar rapidinho, não tem nada a ver com leituras, mas foi um vídeo que eu lancei aqui no canal sobre os 12 animes que eu quero assistir em 2020. Eu já consegui assistir, eu acho que uns 3 animes daquela lista, mas assim, de 3 pra 12, a gente tem aí uma longa distância. Então assim, eu não considero que eu estou andando muito bem com essa meta. Eu assisti muitos animes esse ano, mas alguns deles, assim, não estavam nessa lista, então acabou que saiu meio que o tiro pela culatra. E também alguns animes dessa lista foram adiados pra outro semestre, e eu acho que tem animes dessa lista que inclusive foram adiados pro próximo ano. Então, caso ocorra de algum desses animes da lista serem adiados pro próximo ano, aí também não vai ser culpa minha, vai ser num acaso do destino, uma infelicidade, e aí eu também não vou me pressionar quanto a algo que eu não tenho culpa. E é isso, basicamente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de atualização das minhas metas. Eu acho que eu tô indo muito bem nas minhas leituras esse ano, nas metas que eu fiz. Eu acho que eu tô cumprindo os meus projetos e eu tô muito feliz com isso, porque cumprir metas é algo que me deixa muito feliz. Eu sinto que eu tô sendo produtiva e que eu tô cumprindo as minhas obrigações, então é algo que eu realmente adoro. Eu adoro fazer meta, inclusive em breve vai sair um vídeo de metas aqui no canal e eu acho que vocês vão gostar bastante dele. Então não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, porque aí quando o meu próximo vídeo de metas sair agora no mês de setembro, vocês vão ser notificados e vão estar aqui nos primeiros momentos a assistir o vídeo assim, ó, em primeira mão. Então, por favor, ativem o sininho de notificações. Também me acompanhem lá pelo Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque por lá a gente tem uma relação mais próxima, a gente consegue conversar melhor. E também eu dou alguns avisos pra vocês de promoções que estão rolando e algumas coisas que estão acontecendo aleatoriamente na minha vida, que eu gosto de comentar lá pelo Instagram. Também comprem com o meu link da Amazon, caso vocês queiram adquirir um magazinho novo, uma HQ, um livrinho, qualquer coisa que seja. Se vocês quiserem comprar um papel higiênico na Amazon, vocês vão fazer o quê? Vocês vão comprar com o meu link. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo.